2 semanas depois de Cecília escapar das garras do seu namorado extremamente abusivo e milionário, ele acaba cometendo suicídio e deixando parte da sua fortuna para ela. Só que junto com essa herança vem também a paranoia e todas as lembranças daquele relacionamento, e Cecília começa a acreditar que seu namorado, na verdade, achou uma forma de ficar invisível e que ele fingiu a morte e tá atormentando ela, só que, obviamente, ninguém acredita. A atriz Elizabeth Moss entra a fundo na personagem Cecília e tá aí pra provar que ela não tá louca, e sim, ela está sendo vítima do Homem Invisível, e um reboot, né, uma nova versão do clássico de 33 da Universal Pictures. Leigh Whannell, ou Lee Whannell, como é que fala o nome dele? Leigh Whannell, não sei falar o nome dele. O famoso roteirista aí dos Jogos Mortais, o primeirão, ele também roteirizou alguns outros, e é responsável pela criação da franquia Sobrenatural junto com James Wan, e ele chegou a dirigir, né, o 4º filme da franquia também, eu lembro, foi bem bacana. E logo depois dele ter dirigido Upgrade, que é um filme excelente de ação, humor com toques de terror e, enfim, uma coisa meio futurista, ele foi convidado pela Blumhouse e também pela Universal Pictures para fazer uma releitura de um vilão clássico aí do Dark Universe, né, que a gente estava esperando que eles continuassem, né, mas depois dos resultados de A Múmia com Tom Cruise, realmente eles resolveram matar essa ideia doida de fazer um grande universo cinematográfico e lançar essas histórias de forma individual. E foi o que o diretor Leigh Whannell, foi o que ele resolveu fazer, e foi muito legal porque ele teve toda a liberdade para poder criar uma nova versão, né, uma nova história que fosse adaptada para temas e um debate mais moderno, mais atual, que é, no caso, os relacionamentos abusivos e a sociedade machista e outras questões aí. Sendo que esse tema não é exatamente tão novo assim, ele só não é tão utilizado, né? Em 91 a gente teve aí Dormindo com o Inimigo, que é um suspense com Julia Roberts, que ela finge a própria morte para fugir do marido abusivo e, tipo, super psicótico, mas ele acaba encontrando ela, né, descobrindo que ela, na verdade, está viva e vai atrás dela. Então tem alguns paralelos aí, algumas coisas que a gente pode ligar assim. Mas quando a gente tem esse namorado, né, especificamente interpretado pelo Oliver Jackson Cohen, que fez aí, quem for assistir vai reconhecer ele pela Maldição da Residência Hill, apesar dele aparecer bem pouco, porque a maior parte do tempo, né, a gente supõe que ele está invisível. Será que ele está invisível ou ele acabou morrendo de verdade? O que será que está acontecendo nesse filme? O inimigo é realmente invisível e a Elizabeth Moss acaba abraçando a personagem Cecília, né? Ela que interpreta, ela que abraça toda a dinâmica do filme, né? É uma gama gigantesca de emoções que ela precisa realmente abraçar, interpretar, vivenciar, né? Seja os momentos que as pessoas duvidam dela, ou os momentos de pânico, ou suspense, terror, as risadas, os alívios, enfim, tem muita dinâmica. As cenas são muito fortes e, tipo, ela consegue trazer isso tudo, sabe? Inclusive as cenas que tem algum tipo de embate, né? Algum tipo de disputa, algum tipo de luta, ela também acaba entregando bastante coisa pra essa personagem que passa por muitas transformações, muita dinâmica de alívio, perseguição, suspense, enfim, é muito legal de assistir ela, e ela vai aparecer praticamente o filme inteiro, em todas as cenas, porque a história é contada do ponto de vista dela. E esse é um filme que ele consegue aproveitar muito bem o formato de cinema, porque ele utiliza muitas cenas de suspense com bastante silêncio, né? Então, apesar de você não poder ver o inimigo ou o que estiver acontecendo ali, você vai poder ouvir o que está acontecendo, né? Ouvir os passos, ouvir a movimentação, e isso causa realmente um suspense muito interessante. A história consegue realmente usar esses momentos e contrastando também com a trilha sonora épica, clássica, que lembra bastante o filme original, né? Aquelas épocas que você tinha muito instrumental, muita orquestra e tal. Então o filme consegue segurar, sim, essas cenas de suspense muito bem, apesar de ficar um pouco lento, né? Ele vai prolongando um pouco ali os acontecimentos para você, sabe, criar essa expectativa, mas no geral ele consegue entregar muito bem essa dinâmica de sons e de sustos e de coisas que vão acontecendo e das reviravoltas. Talvez a duração do filme, né, e essas cenas um pouco mais prolongadas seja talvez o único ponto negativo que eu realmente percebi para quem não tem muita paciência, quem não tá muito imerso, ou quem bebeu refrigerante demais ou água demais e precisa ir no banheiro. Realmente é um filme que ele vai te segurando e tal, mas você sente que ele é um pouco devagar, então você tem que entrar na história, comprar a ideia para você não ficar desligado no filme, mas eu achei ele um pouquinho arrastado, principalmente na reta final, onde você tem um suspense, mas você meio que já tenta imaginar as possibilidades do que vai acontecer de verdade. Se por um lado ele parece um pouco lento no suspense, essa demora, essa duração toda de construção de personagem, eu achei essencial quando você começa a ver o dia a dia, a convivência, a superação dos personagens, né? Na primeira metade do filme você tem bastante disso, você acaba conhecendo os personagens mais aprofundadamente, né? Você vê a relação entre eles, então você consegue ter uma certa empatia, se conectar com a história. E isso é muito importante para quando começa a ter essas
coisas estranhas acontecendo, né? Você fica naquela angústia, tipo, caramba, será que eu tenho um homem invisível ali e tal? E obviamente você vai ter essas respostas, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas é muito legal como ele prepara o terreno antes da gente entrar de fato em todo o conflito e toda a coisa de terror e suspense que ele se propõe a fazer. E obviamente você vai ter várias referências aí do filme original de 33, se você viu ele, você vai notar algumas coisinhas aí que são homenagens. Também tem um detalhezinho que eu notei dos Jogos Mortais ali jogado, né? Porque enfim, ele foi o roteirista original junto com o James Wan, que dirigiu, e também tem uma cena específica que ele usa alguns elementos do filme Upgrade, que eu achei sensacional, o filme Upgrade, né? Eu recomendo todo mundo assistir, apesar de eu acreditar que não lançou no Brasil, não sei dizer se realmente lançou, mas tente assistir aí Upgrade, que é um filme muito divertido, e tem um recurso de câmera que ele utiliza no Homem Invisível que eu achei excepcional. O filme acaba tendo algumas reviravoltas, né, em alguns pontos específicos que você fica naquele suspense e tentar saber o que vai acontecer. Eu não diria que é tão surpreendente assim, mas é muito legal ver acontecendo, e principalmente as cenas de conflito quando a personagem, a Elizabeth Moss, tá lutando com uma ameaça invisível, né? Então essas cenas são muito legais, são difíceis de fazer, né, porque você não tem nada, tipo, sabe, carregando você tem que fazer uma série de efeitos práticos e computação gráfica para fazer essas cenas, e o resultado ficou muito bom, me surpreendeu bastante, e com certeza algumas pessoas podem ter até um tipo de pesadelo ou ficar impressionadas com algumas cenas que você vai acabar assistindo nesse filme. Então, diferente da Múmia, que foi aquela adaptação super bagunçada, caríssima lá de ação com Tom Cruise, o Homem Invisível realmente traz esses temas de terror, de suspense, e traz as questões sociais, principalmente de relacionamentos abusivos e como a sociedade se comporta, né? Os homens acabam passando um pouco de pano, né? As pessoas não acreditam na vítima, né? É uma coisa muito atual, um debate muito atual, e é muito legal de ver isso acontecendo, ver isso sendo relacionado, né? Porque os grandes monstros, os monstros clássicos, eles são uma espécie de relação dos nossos sentimentos e vivências muito humanas, e o fato de trabalhar a paranoia, o suspense e esses temas de sociedade abusiva, sociedade machista, eu acho que ficou muito incrível, o resultado ficou muito bom, e vai fazer você se divertir bastante se você for no cinema. Então minha recomendação é que você vá sim ao cinema, talvez seja o melhor filme de terror que lançou até agora, a gente tá virando agora fevereiro pra março, então a gente tem muita coisa pra lançar, tô muito ansioso também pro Candyman, provavelmente eu vou fazer algumas críticas aqui, eu tô devendo, né, tem Os Órfãos e tem A Maldição de Mary e alguma outra coisa, a João e Maria, claro, a gente vai falar sobre isso, mas nos próximos vídeos. A minha nota para o filme Homem Invisível é 8 de 10. Então aproveita o fim de semana, uma segunda-feira, uma quarta-feira, quando o ingresso for mais baratinho, vá no cinema assistir Homem Invisível e deixa ali nos comentários o que você achar, né? Se você já assistiu, me fala ali nos comentários o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, e também me segue lá nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, a gente vai conversando por lá, eu sempre tô respondendo todo mundo, e a gente debate mais sobre esse lançamento e o que aguarda aí os próximos filmes, as próximas adaptações, o que vai ser feito com os monstros clássicos da Universal Pictures, né? Eu tenho que falar Universal porque se eu falar Universal vai parecer que é a igreja, e não é o caso, graças a Deus a gente não faz review. Muito obrigado até aqui, eu sou o Fernando Ticon e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!